Imagine ser declarada clinicamente morta e retornar à vida com uma história tão extraordinária que desafia toda a lógica e compreensão. A jornada de Maria Brigagão não é apenas uma narrativa de sobrevivência, mas um profundo mistério que desafia tudo o que pensamos saber sobre a vida, a morte e o que pode existir além. Este é o caso incrível de uma mulher que foi declarada morta por 17 horas e, no entanto, voltou à vida, trazendo consigo uma mensagem que surpreendeu médicos, sua família e qualquer um que a ouvisse. O que aconteceu durante essas horas assustadoras? O que ela trouxe do outro lado? As respostas a essas perguntas podem fazer você questionar tudo o que pensava entender sobre a vida e a morte. Como alguém pode estar morto por 17 horas e depois retornar milagrosamente à vida? O que realmente significa atravessar para o outro lado e voltar? Essas são perguntas que cientistas, médicos e espiritualistas têm feito desde o retorno inacreditável de Maria. A comunidade médica, que se orgulha de seu entendimento sobre vida e morte, ficou perplexa. Como poderia alguém que foi declarada clinicamente morta, sem batimentos cardíacos, atividade cerebral ou pulso, voltar à vida com tanta clareza? E qual foi a mensagem que ela trouxe consigo? O mistério se aprofunda quando você ouve o que Maria experimentou durante seu tempo no outro lado. Experiências que a deixaram com uma história tão poderosa que desde então se tornou um farol de esperança para muitos, além de um lembrete arrepiante do desconhecido. Maria Brigagão era uma mãe amada, uma mulher de coração gentil conhecida por sua fé inabalável e seu profundo amor pela família. Ela viveu uma vida dedicada aos outros, sempre colocando aqueles ao seu redor antes de si mesma. Sua compaixão e força eram admiradas por todos que a conheciam, mas ninguém poderia prever a jornada extraordinária que ela empreenderia, uma que a levaria além do reino da vida, de volta das garras da morte e ao coração de um mistério que a ciência ainda tem que explicar. À medida que mergulhamos mais fundo na incrível jornada de Maria, convidamos você a refletir sobre sua própria vida. Como você se sentiria se tivesse recebido uma segunda chance? Reserve um momento para se inscrever e ativar o sino de notificações para não perder nenhuma parte desta história extraordinária. Confie em nós, o melhor ainda está por vir. Tudo começou quando Maria adoeceu gravemente. Os médicos não conseguiram determinar a causa, mas sua condição piorou rapidamente. No dia em que finalmente foi levada às pressas para o hospital, estava claro que seu corpo estava se desligando. Apesar dos melhores esforços dos médicos, os sinais vitais de Maria começaram a desaparecer. Sua família ficou ao seu lado, impotente, enquanto os monitores se achatavam e as máquinas não registravam mais sinais de vida. Por 17 horas, Maria se foi. Seu corpo jazia frio e irresponsivo na sala de hospital estéril, enquanto sua família e equipe médica lamentavam sua perda. Ninguém esperava seu retorno. Os médicos até começaram a preparar seu corpo para o inevitável. Mas então, algo milagroso aconteceu. Justamente quando a equipe estava prestes a fazer seus últimos preparativos, Maria começou a respirar. Lentamente, quase imperceptivelmente a princípio, mas então com crescente força. Era como se ela estivesse acordando de um sono profundo e inexplicável. Seu coração começou a bater novamente, e seus olhos se abriram. Ela estava viva. Os médicos ficaram atônitos. Eles não conseguiam compreender como era possível. Como alguém que havia sido clinicamente morto por tanto tempo poderia de repente voltar à vida? Que explicação poderia haver? Eles imediatamente realizaram testes para determinar a extensão de qualquer dano, mas o que encontraram foi ainda mais desconcertante. Não havia sinais de dano cerebral ou qualquer outra anormalidade que pudesse explicar como Maria havia conseguido sobreviver a tal provação. Mas o verdadeiro mistério não estava em sua recuperação física. O que aconteceu a seguir, depois que ela recuperou a consciência, enviaria ondas de choque através de todos que a ouvissem. Maria, ainda atordoada por sua ressurreição milagrosa, falou de experiências que desafiavam qualquer explicação. Ela descreveu estar em um lugar preenchido com luz, paz e um profundo senso de calma. Sentiu-se movendo, não apenas através do espaço, mas também através do tempo, como se tivesse atravessado para outro reino completamente. Maria falou de encontrar figuras, as quais não conseguiu identificar completamente, mas que tinham uma sensação avassaladora de amor e calor. Ela descreveu ouvir vozes que pareciam guiá-la e confortá-la. E então, ela compartilhou um detalhe surpreendente. Maria havia recebido uma mensagem. Uma mensagem para sua família,
uma mensagem para seus médicos e para qualquer um que ouvisse. Essa mensagem era algo que Maria não podia ignorar. Ela sabia que tinha que compartilhá-la, não importava as consequências. Era uma mensagem de esperança, de amor e da conexão inegável entre todos os seres vivos. Era uma mensagem que falava de um poder superior, um que transcende tempo, espaço e até mesmo a morte. Era um chamado para lembrar o que realmente importa na vida: amar uns aos outros, ser gentil e nunca perder a fé, mesmo nos momentos mais sombrios. Conforme Maria relatava seu tempo do outro lado, sua família, médicos e amigos ouviam em silêncio estupefato. Eles não podiam explicar o que havia acontecido, mas não podiam negar o profundo impacto que isso teve sobre eles. A história de Maria tornou-se um farol de esperança para outros que haviam perdido entes queridos, um lembrete de que talvez a morte não seja tão definitiva quanto fomos levados a acreditar. O retorno milagroso de Maria à vida e a poderosa mensagem que ela trouxe do outro lado permanecem um enigma. Enquanto cientistas e especialistas médicos continuam a estudar seu caso, uma coisa permanece certa: há mais sobre a vida e a morte do que podemos entender completamente. O que Maria experimentou durante essas 17 horas é algo que desafia nossas percepções da realidade e nos deixa ponderar. O que realmente acontece quando cruzamos para o outro lado e o que trazemos de volta quando retornamos? As horas seguintes à sua morte oficial foram um borrão de descrença avassaladora e tristeza para aqueles que a amavam. Membros da família entravam e saíam, cada um oferecendo suas despedidas lacrimosas, tentando encontrar algum sentido de fechamento, mas nenhum conseguia aceitar verdadeiramente o que havia acontecido. Alguns sussurravam orações silenciosas, buscando força e compreensão, enquanto outros simplesmente sentavam em silêncio atordoado, com os corações pesados demais para palavras. Para eles, Maria não era apenas um parente, ela era um símbolo de amor inabalável e perseverança. Ela era aquela que sempre sabia como oferecer apoio e conforto, um farol de luz na vida daqueles afortunados o suficiente para conhecê-la. Sua bondade havia tocado tantos, e agora, parecia que o mundo havia perdido um pedaço de si mesmo. Uma das amigas mais próximas de Maria, que havia sido notificada de seu falecimento, chegou ao hospital para se despedir. Em suas mãos, ela carregava uma Bíblia pequena e desgastada, um presente precioso da própria Maria. Era uma Bíblia que lhe fora dada anos atrás, uma que ela havia segurado firmemente desde então, como um lembrete da profunda fé e amor de Maria. Enquanto ela se sentava silenciosamente ao lado de Maria, segurando a Bíblia, o luto que sentia era quase insuportável, mas também a realização de que algo sobre esse momento parecia diferente. Ela ainda não sabia, mas essa não seria uma despedida, pelo menos não da maneira como ela havia se preparado. No ambiente frio e estéril do quarto do hospital, onde o tempo parecia parar, algo extraordinário começou a se desdobrar. Os monitores de pulso que antes emitiam bips constantes, marcando a passagem do tempo, agora estavam silenciosos, como se até as máquinas tivessem desistido das chances de Maria. Mas então, em meio a essa quietude triste, algo mudou. Um movimento estranho, quase imperceptível, um leve agitar, começou a surgir. Seu corpo, antes sem vida, parecia responder a uma força invisível. A princípio, ninguém acreditava no que via. Mas lá estava novamente. Um leve tremor. Depois, uma respiração. Isso realmente estava acontecendo? Maria Brigagão estava voltando à vida? Não foi até que o médico responsável entrasse na sala que a plena gravidade do que estava acontecendo começou a se desdobrar. Ela havia estado morta por 17 horas. 17 horas, durante as quais seu corpo havia sido deixado ao frio abraço da morte. No entanto, contra todas as probabilidades, lá estava ela, respirando, viva e com uma história para contar. O médico, que havia sido parte da equipe que oficialmente declarou sua morte, ficou paralisado, incapaz de compreender o que estava vendo. Sua formação médica o havia ensinado uma coisa: uma vez que o corpo entrasse em estado de morte, não havia retorno. E, no entanto, aqui estava Maria, contra toda explicação científica, de volta entre os vivos. À medida que Maria lentamente recuperava a consciência, sua mente estava confusa e seu corpo fraco, mas seu espírito permanecia inabalável. O que ela havia experimentado durante essas longas e angustiantes horas? O que a havia levado deste mundo e a trazido de volta? Essas eram as perguntas que logo seriam respondidas, à medida que Maria começasse a compartilhar sua incrível jornada.
Mas o que ela revelaria seria mais do que alguém poderia ter antecipado. Não era apenas uma experiência de quase morte, era uma revelação, uma mensagem, uma que mudaria a maneira como entendemos os limites entre a vida e a morte, e talvez até a própria natureza da existência. Nos dias seguintes, enquanto Maria se recuperava, sua história começou a se espalhar. Pessoas de longe vinham ansiosas para ouvir o que havia acontecido com ela durante essas 17 horas. Elas esperavam que ela falasse de uma luz brilhante, de anjos, ou de um estado pacífico e semelhante a um sonho. Mas o relato de Maria era diferente. O que ela havia visto, sentido e experimentado não era o que a maioria das pessoas esperava. Era algo muito mais profundo. Ela falou de uma jornada que a levou além do reino dos vivos, para um espaço onde o tempo parecia dobrar e as leis da física não mais se aplicavam. Ela descreveu momentos que eram ao mesmo tempo serenos e aterrorizantes, uma jornada que desafiava a lógica do entendimento humano. O que Maria trouxe de volta não era apenas uma experiência pessoal, era uma mensagem, uma que carregava um significado espiritual profundo. Ela descreveu sentir um amor avassalador, um amor tão vasto e abrangente que parecia transcender as barreiras do tempo e do espaço. Mas com esse amor, havia também um senso de propósito, um lembrete de que cada vida, não importa quão curta ou aparentemente insignificante, desempenha um papel crucial na grande tapeçaria da existência. Ela sentiu como se lhe tivesse sido mostrada a interconectividade de todas as coisas, e em seu retorno, ela carregava consigo a responsabilidade de compartilhar essa mensagem. À medida que as pessoas ouviam sua história, começavam a sentir uma sensação de paz e admiração. Não havia como negar que a experiência de Maria era algo extraordinário, algo que não podia ser explicado apenas pela ciência ou pela razão. Era um lembrete de que há mais em nossa existência do que o que os olhos veem, que há mistérios além do nosso entendimento, e que, às vezes, as respostas vêm dos lugares mais inesperados. Mas a história de Maria não terminava ali. Sua jornada havia apenas começado, e à medida que ela continuava a compartilhar sua mensagem, mais revelações viriam à luz, cada uma mais surpreendente que a anterior. O mundo estava prestes a aprender que a vida e a morte não são tão separadas quanto se acreditava antes. E Maria Brigagão, outrora uma mulher perdida para a morte, era mensageira de uma verdade que tinha o poder de mudar tudo. Quando a amiga de Maria se aproximou da cama, segurando a pequena Bíblia que Maria havia dado a ela, algo inesperado aconteceu. Um fraco pulso apareceu no monitor, tão sutil que quase parecia um erro. A enfermeira, que estava ao lado, congelou no lugar, sem saber o que estava vendo. Ela rapidamente verificou o equipamento, certa de que deveria haver algum tipo de falha. Mas não, o pulso estava lá novamente, uma pequeníssima, mas inegável, evidência de vida. Era fraco, irregular, mas inegável. O pânico tomou conta do ambiente. A voz da enfermeira rompeu o silêncio tenso enquanto ela chamava por ajuda, suas palavras urgentes e repletas de incredulidade. Em segundos, médicos e enfermeiros correram para a sala, com expressões de confusão, urgência e descrença. O corpo de Maria, que estava frio e sem vida há horas, agora mostrava sinais fracos, mas inegáveis, de vida. Um dos médicos, com as mãos levemente trêmulas, rapidamente verificou a atividade cerebral, esperando encontrar nenhum sinal. Mas, para seu choque, havia sinais elétricos fracos. Isso desafiava todas as regras que eles haviam aprendido sobre a morte e o retorno à vida. Um colega atônito, que observava silenciosamente a cena, sentiu seu coração saltar no peito. Ela está viva, ele sussurrou, sua voz quase inaudível. O médico, momentaneamente sem palavras, hesitou antes de responder. Estamos vendo algo, disse ele, com a voz baixa e cautelosa. É fraco, mas está lá. Precisamos agir rápido. E assim, a sala se encheu de ação. A equipe médica correu para administrar oxigênio, preparar equipamentos que poderiam salvar sua vida e fazer tudo o que fosse possível para estabilizar Maria. O tempo parecia se esticar infinitamente enquanto todos trabalhavam com uma urgência intensa, determinados a não deixar essa chance milagrosa escapar. Eu não estava aqui, disse Maria suavemente, sua voz quieta, mas carregada de um peso que chamou a atenção de todos na sala. Tim, seu filho, se inclinou mais perto, seu coração disparado enquanto tentava entender o que ela estava dizendo. O que você quer dizer, mãe? Onde você estava? Maria fez uma pausa, respirando fundo,
como se tentasse encontrar as palavras certas para descrever algo que mal podia ser compreendido. Eu me fui, ela disse simplesmente, sua voz firme, mas com uma profundidade inegável. Eu deixei meu corpo. Eu pude ver tudo, os médicos, as máquinas, você orando ao meu lado, mas eu não sentia dor. Não estava com medo. Eu estava livre. Sua família permaneceu em silêncio atônito, tentando entender o que ela dizia. Maria falou devagar, relembrando as 17 horas em que esteve clinicamente morta, compartilhando uma experiência que desafiava tudo o que haviam aprendido sobre vida e morte. Ela falou de uma luz brilhante, não cegante, mas suave e acolhedora, algo que ela nunca havia visto antes. Não era apenas uma sensação visual, era uma presença, um calor que parecia envolvê-la, preenchendo-a com uma sensação profunda de amor e paz. Não havia palavras, ela continuou, sua voz distante, como se ainda estivesse imersa na memória daquele momento. Não havia vozes, mas eu senti tudo. Cada pedaço de amor. Cada momento de alegria que eu já conheci. Tudo de uma vez. Maria começou a refletir profundamente sobre sua experiência extraordinária e o que isso significava para seu futuro. Sempre foi uma mulher de fé inabalável, mas a jornada além da morte havia transformado sua compreensão espiritual de maneiras que ela mal conseguia explicar. Não era apenas o fato de que ela havia sobrevivido, era o que ela aprendeu durante aquelas 17 horas que a mudaria para sempre. Ela sentiu uma sensação avassaladora de propósito, uma certeza de que sua sobrevivência não foi um acidente. Eu fui mandada de volta por uma razão, ela frequentemente dizia. Há uma mensagem que preciso compartilhar, e não descansarei até ter feito o que fui destinada a fazer. O primeiro passo para cumprir esse novo propósito foi se reconectar com sua família. A experiência de quase morte os uniu de uma forma que jamais poderiam imaginar. Os laços entre eles, já fortes, agora estavam ainda mais fortalecidos pela provação. Eles haviam enfrentado o inimaginável e, ao fazê-lo, aprenderam a valorizar uns aos outros de uma maneira que nunca haviam feito antes. Maria passou horas com seu filho, Tim, e seus netos, relembrando histórias, rindo e lembrando-lhes da importância de valorizar cada momento. A vida é tão frágil, ela dizia, sua voz carregada de uma sabedoria recém-descoberta. Não deixe um único dia passar sem dizer às pessoas que você ama o quanto elas significam para você. Mas a mensagem de Maria não se limitava à sua família. Sua história extraordinária, uma de sobrevivência e profunda transformação, logo começou a se espalhar, tocando a vida de todos que ela encontrava. Ela compartilhava sua experiência com amigos, desconhecidos, e até com aqueles que só ouviram murmúrios sobre seu retorno milagroso. Onde quer que fosse, ela falava com convicção, movida pela certeza de que havia recebido uma segunda chance por uma razão. Sua história não era apenas sobre ela, era sobre as lições que ela aprenderá, a mensagem que recebeu e a responsabilidade que agora sentia em compartilhá-la com o mundo. Uma das lições centrais que Maria tirou de seu tempo do outro lado foi a compreensão de como a vida e a morte estão verdadeiramente interconectadas. Somos todos parte de algo muito maior do que nós mesmos, ela costumava dizer. Nossas vidas são como fios em uma vasta tapeçaria. Nem sempre vemos o quadro completo, mas cada ação, cada palavra, cada escolha que fazemos impacta o todo. Esse senso de unidade e interconexão tornou-se um tema central nas mensagens que ela compartilhou. Ela incentivava as pessoas a viver suas vidas com bondade, compaixão e propósito, sempre cientes do efeito dominó que suas ações poderiam ter sobre os outros. O amor incondicional que Maria descreveu durante seu tempo além do mundo físico foi algo que tocou profundamente a todos que ouviram sua história. Ela falou sobre a luz brilhante que a envolveu, acolhedora e reconfortante, não cegante, mas tudo absorvente. Não era apenas a luz em si que a impactou, mas o sentimento de paz e amor que emanava dela. Foi como nada que eu já experimentei, ela dizia, sua voz suave, mas carregada de emoção. Não havia palavras, não havia vozes, mas eu senti tudo, cada pedaço de amor, cada momento de alegria que já conheci, tudo de uma vez. Era como se eu estivesse sendo abraçada por todo o amor que dei e recebi ao longo da minha vida. Enquanto Maria compartilhava sua experiência com os outros, ela percebeu que esse amor ou essa presença abrangente não era algo exclusivo a ela. Ela acreditava que estava disponível para todos, e que cabia a cada um de nós reconhecê-lo e compartilhá-lo com o mundo. Todos fomos feitos para amar, ela dizia. E o amor, em sua forma mais pura,
é a chave para entender a vida e a morte. É a única coisa que transcende ambos. Sua jornada não parou em sua família ou mesmo nas pessoas de seu círculo imediato. A história de Maria se espalhou por todo o mundo, alcançando pessoas de todas as origens, tocando profundamente aqueles que estavam enfrentando perdas, aqueles que estavam lutando contra doenças, e até aqueles que tentavam entender os mistérios da vida e da morte. Suas palavras trouxeram conforto, lembrando a todos de que a vida não se resume apenas ao tempo que passamos nesta terra, mas ao amor e às conexões que criamos ao longo do caminho. A história de Maria também despertou um crescente interesse pelo fenômeno das experiências de quase morte. Cientistas e buscadores espirituais começaram a explorar seu relato, ansiosos para entender os mistérios que ela havia tocado. Embora ninguém pudesse explicar completamente os extraordinários eventos que se desenrolaram, a experiência de Maria desafiou os paradigmas existentes e encorajou as pessoas a verem a vida e a morte sob uma nova perspectiva. Ela se tornou, à sua maneira, uma mensageira não apenas de fé, mas de esperança, amor e os mistérios inexplicáveis que existem além da nossa compreensão. Com o tempo, o senso de missão de Maria apenas se fortaleceu. Ela sentiu uma convicção profunda e inabalável de que sua vida fora poupada por um propósito maior. Assim, ela continuou a compartilhar sua história, não para sua própria glória, mas para lembrar os outros da preciosidade da vida, do poder do amor e da possibilidade de algo maior além deste mundo. Todos nós temos um propósito, ela frequentemente dizia, com a voz cheia de convicção. Às vezes é difícil de ver, mas toda vida tem significado. E toda história importa. Sua jornada, da beira da morte a uma vida cheia de propósito e compreensão, tornou-se um testemunho vivo do poder do amor, da fé e dos mistérios do universo. Através de sua história, Maria inspirou inúmeras pessoas a viver com mais intenção, a amar mais livremente e a abraçar o desconhecido com corações e mentes abertas. Sua mensagem era simples, mas profunda. A vida é frágil, o amor é eterno, e a morte, em seu verdadeiro sentido, pode não ser o fim, mas o começo de algo muito maior. No final, a jornada de Maria Brigagão não foi apenas sobre sobreviver à morte. Foi sobre viver de maneira mais plena, mais consciente, com uma compreensão mais profunda da interconexão de todas as coisas. Foi sobre o poder extraordinário do amor e a crença de que, não importa o que aconteça, nunca estamos realmente sozinhos. A história de Maria é um lembrete poderoso de que a vida é frágil e cada momento é precioso. Se você se sentiu inspirado por sua jornada, compartilhe este vídeo com seus entes queridos e lembre-os de valorizar o tempo que tem. Não se esqueça de deixar um comentário abaixo e nos contar qual parte da história de Maria mais te emocionou. Fique ligado, e obrigado por assistir.